aqui é Ana Amigurumi. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem esta água viva. Vou ensinar vocês a fazerem essa cabecinha, o barradinho dela, que é outra cor, os tentáculos, colocar os olhinhos de segurança e o lacinho. Eu usei 3 cores de linha, usei a linha Amigurumi, agulha 2,5 de crochê, agulha de tapeçaria para bordar e costurar essa parte de baixo, enchimento e tesoura. Vamos usar também o olho de segurança com trava, ó. O olho com trava de segurança número 11. O vídeo ficou bem explicativo. Vai ser fácil de vocês fazerem. Se vocês fizerem junto comigo, vai ficar mais fácil ainda. A receita tá aqui embaixo, tem no link também. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou, curte, compartilha. E então, vamos lá, aprender a fazer uma igual essa. Então agora, pessoal, a gente vai começar a nossa água viva pelo anel mágico. O anel mágico pronto. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. E 6. Vou fechar o meu anel mágico aqui. Agora, eu vou fazer 6 aumentos. Agora, eu vou fazer 6 aumentos dentro desses 6 pontos baixos aqui. Tô começando o primeiro aumento. Vou pro segundo. Nessa carreirinha aqui, a gente vai ficar com 12 pontos ao final dela. Opa! Deu uma enroscadinha aqui, a gente faz de novo. E 12. Então, no final da segunda carreira, eu tenho 12 pontos baixos. Agora, a gente vai para a terceira carreira. Eu não sei se vocês notaram, mas eu não faço. Tem gente que sobe uma correntinha aqui no final, ou fecha com ponto baixíssimo. Eu não faço isso, tá? Eu acho que fica desproporcional, fica um lado mais alto. Então, geralmente, eu vou direto para a próxima carreira. Agora, eu vou para a terceira carreira e vou fazer um ponto baixo e um aumento. O primeiro ponto é um ponto baixo, o segundo eu já vou fazer um aumento. Sigo fazendo um ponto baixo e um aumento. E assim vai pela terceira carreira inteira. Um ponto baixo e um aumento. Ao final dessa carreira aqui, pessoal, a gente vai ter 18 pontos baixos. Agora, a gente vai para a quarta carreira. Na quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Terminamos a quarta carreira. Agora, vamos começar a quinta carreira, que a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Vamos lá. Primeiro ponto baixo, segundo,
terceiro, e aqui no quarto ponto vai ser o aumento. E assim por toda a carreira. E o último aumento aqui dessa quinta carreira. Agora, a gente vai começar a sexta carreira. A gente vai fazer 4 pontos baixos e no quinto, um aumento. A gente vai terminar essa carreira com 36 pontos. 2, 3, 4. E no quinto vai ser o aumento. Então, aqui a gente terminou a sexta carreira. Agora, a gente vai fazer a última carreira de aumento, que vai ser 5 pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai fazer 5. 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto vai ser o aumento. Aqui, então, a gente terminou a sétima carreira, com 42 pontos. Fiz 5 pontos baixos e um aumento. A última carreira de aumento. Agora, a gente vai fazer 7 voltas de carreiras com 42 pontos. Então, eu não vou mais fazer aumentos, eu vou só subir a nossa água-viva, para ela tomar forma. Já volto com vocês aí. Então, aqui, ó, gente, eu tô terminando a sétima carreira sem aumento. Os últimos 4 pontinhos aqui dela. E aí, a gente termina aquelas 7 carreiras sem aumento, só para aumentar aqui o corpinho da água viva, tá? Que, na verdade, ela é só a cabecinha, né? Depois vem os tentáculos. Então, agora, a gente vai trocar para outra cor. Vocês vão fazer da cor que vocês quiserem, né? Eu vou fazer com 2 tons de rosa e vou colocar um roxinho no lacinho dela. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer a troca de linha aqui, porque eu vou fazer todo aquele babadinho que vocês viram na foto. Eu vou fazer todo aquele babadinho com um tom de outro tom de rosa. Então, aqui a gente vai fazer a troca da linha para poder tá fazendo aquele detalhe, tá? Então, a gente faz assim. Faz a troca da linha. Vamos colocar outra linha aqui. Pra gente começar já a fazer o detalhe do babadinho dela. Vamos fazer um ponto baixo aqui, só pra dar uma trancadinha na linha. E aí, eu vou fazer 5 pontos altos dentro desse pontinho aqui, tá? Não sei se tá bom pra vocês aí, tá bem nítido. Vamos ver aqui. Assim ficou melhor. Então, a gente vai fazer 5 pontos altos aqui dentro desse ponto, tá? Então, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto, o quinto ponto alto, ó. E aí, eu vou encerrar no próximo ponto aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Então, coloco a linha lá, opa, com ponto baixíssimo, tá? Deu para vocês verem aqui, então, encerrei com ponto baixíssimo. E agora, eu vou pular um ponto e vou fazer 5 pontos altos nesse próximo aqui, ó. Então, eu pulo um e faço 5 nesse outro aqui. Vamos lá. 3, 4,
Opa, 5. 5 ponto alto. Vou fechar com ponto baixíssimo nesse aqui. Então, aqui eu vou fazer mais um com vocês, para vocês entenderem bem direitinho como é que é esse babadinho aqui. Eu vou cortar essa outra linha, eu já deixei ela aqui embaixo, já peguei ela meio junto, vou cortar a pontinha daquela outra, e vou cortar essa linha rosa mais clarinha que a gente já usou aqui. Agora a gente vai depois usar ela para fazer os tentáculos. Vamos deixar ela de ladinho lá. Então, vamos lá, mais um desse. Vou pular um, né? E vou fazer 5 pontos baixos. Três, 4, 5. Tá? E encerro no próximo, não é no mesmo. Encerro no próximo. Vamos ver aqui, assim tá melhor. Vamos no próximo aqui, não é no mesmo, a gente vai fazer nesse próximo aqui um ponto baixíssimo. E aí a gente vai fazendo isso por toda a volta, tá, pessoal? Até chegar aqui, ó, junto com ela, junto com os babadinhos. E aí eu já volto com vocês. Aqui eu voltei. Vou fazer o último aqui junto com vocês. Pra gente tá finalizando o babadinho da nossa água viva. E aí eu vou fazer o último aqui. Encerra com ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Isso aí. Tá? Eu vou colocar agora os dois olhinhos. Falei pra vocês que os olhinhos são número 11. O número 11 são esses olhinhos aqui, ó. Tá? E aí ele tem a travinha de segurança, porque geralmente água viva, polvo, a gente acaba vendendo ou fazendo de presente para recém-nascido, criança. Então, é sempre bom. Eu, na verdade, em todos os amigurumis que eu faço, eu coloco o olho com trava de segurança, tá? Eu acho muito perigoso os outros olhinhos, botão. Pode ser que a criança caia o olhinho, alguma coisa, e a criança acaba engolindo, tá, pessoal? Então, a gente sempre usa o olhinho com trava de segurança. Então, aqui eu vou colocar o olhinho, pessoal, entre a carreira 11 e 12, tá? Entre a carreira 11 e 12, a gente vai colocar um olhinho. Ó, ela já tá ficando com carinha de bichinho. E aí, a gente coloca aqui por dentro a trava de segurança. Sempre esse lado maiorzinho aqui pra dentro, tá? E aí, vocês dão uma apertadinha. Ele é bem apertado mesmo, tá? Ele é bem duro de colocar, justamente para a criança não conseguir tirar. E aí, eu vou contar aqui, ó, 6 pontos de distância entre um olhinho e o outro, pra gente colocar o outro olhinho, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, aqui eu vou colocar o outro. Aqui, ó. Bem aqui. Já vai ficando com uma carinha bem lindinha. E aí, também, a gente vai colocar a trava aqui. Ó, ele é bem apertado mesmo para colocar. Tem que ter força para colocar o olho, na hora de colocar o olho. Tá? E ele já tá com uma carinha, olha que amor. Depois a gente vai colocar aquela pétalazinha aqui que parece uma lágrimazinha pra ficar mais bonitinha ainda. Assim, ó, eu vou começar os tentáculos, tá? Mas eu queria falar pra vocês que a parte que vai aqui embaixo, que a gente vai fechar ela, costurar ela depois, eu vou mostrar num vídeo também, né? No vídeo eu vou mostrar costurando também, a costura aqui pra vocês.
a gente vai fazer as 7 primeiras carreiras. Essas 7 primeiras que vocês fizeram aqui, ó, vai ser o fundinho dela. Então, o que vai fazer? Vocês vão fazer as 7 carreiras, vai ficar só o tampão, só esse tampão aqui, e aí vocês vão colocar aqui para costurar. Vão começar a costurar, costurar, costurar aqui, deixando uma abertura, uma pequena abertura para colocar o enchimento. Colocou o enchimento, termina de fechar. E aí ela vai ficar fechadinha. Aqui, olha, gente, eu terminei o tampão aquele que eu falei pra vocês, tá? Depois a gente vai costurar. Foi feito as 7 carreiras, as 7 primeiras carreiras. Fica com 42 pontos ao total. Vocês notem que fica pra baixo do babadinho aqui, tá? Esse babadinho é um arremate, na verdade, que vai aparecer. E aqui vai ser só pra encher, pra poder ela ficar fofinha. Então, a gente vai costurar. Antes de costurar, pode fazer depois também, tá? Mas eu acho que fica melhor o acabamento, a gente fazer os tentáculos. E aí, depois dos tentáculos prontos, eu costuro os tentáculos aqui. Coloco aqui dentro, amarro por dentro aqui, que é onde fica o arremate mesmo, né? E aí, todos os tentáculos das duas cores que eu vou fazer, eu coloco aqui. Depois dos tentáculos já colocados e costurados aqui nessa parte, que eu vou costurar ele na nossa água viva. Então, agora eu vou começar a fazer os tentáculos, tá? Aqui, ó, gente, eu vou começar fazendo os tentáculos dessa cor, tá? Que é aquele tentáculo mais liso, que a gente vai fazer 40 correntinhas. E dentro de cada correntinha eu vou fazer um meio ponto alto, mas eu vou fazer junto com vocês aqui o primeiro, pelo menos um pedaço, para vocês não se perderem aí. Então, vamos fazer lá 40 correntinhas. Tá? Vou fazer 40 correntinhas aqui. E aí, a gente vai trabalhar essas 40 correntinhas. Então, aqui a gente fez 40 correntinhas, tá? Agora, dentro de cada uma dessas correntinhas aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Nunca a gente usa essa primeira correntinha, tá, gente? Essa primeira correntinha aqui, ela fica desproporcional das outras se tu usar. Então, a gente vai fazer um ponto baixo dentro de cada uma das 39 correntinhas. Então, aqui, ó, pessoal, a gente tá finalizando o primeiro tentáculo. Vou fazer o último ponto baixo aqui. Tá? Puxo um pouquinho da linha. Corto um tanto aqui que a gente vai costurar depois no tampão da medusa ali, tá? Eu geralmente dou um lacinho aqui, ó. Um nó, na verdade. Só pra ficar bem firme aqui, ó. Tá? Então, a gente tá com o primeiro tentáculo desta cor prontinho. A gente vai fazer mais 5 iguais a esse. Ao total, a gente vai ter 6 desses aqui, tá? Vai ser 6 desse e 6 do outro, que é o enroladinho aquele, igual um cachinho de cabelinho de boneca. Tá? Lá na hora, depois, quando a gente for colocar, a gente dá uma torcidinha nele aqui, porque a gente nem quer ele muito torcidinho mesmo, a gente quer ele mais lisinho do que o outro, tá? Então, eu vou fazer os outros 5 e volto aqui com vocês. Então, aqui, eu fiz os 6 tentáculos dessa cor. Depois, a gente vai costurar eles. Ó, fiz todos os 6, eles ficaram iguaizinhos. Vocês notam que eles ficam meio redondinhos, assim, meio arredondados. Eles são pra ser bem tortinhos mesmo, tá? Então, agora, eu fiz os 6 desses. Eu vou fazer 6
com esta cor aqui, que é o tentáculo, aquele parece um cachinho de boneca, tá? Vou fazer as mesmas 40 correntinhas, só que é um pouquinho diferente, para ele poder ficar tão redondinho daquele jeito. Então, eu vou fazer aqui 40 correntinhas. Aqui eu fiz as 40 correntinhas, ó. Ficou do mesmo tamanho daquele outro. Só que dentro dessas correntinhas aqui, dessas 40 correntinhas, eu vou colocar 3 pontos baixos dentro de cada correntinha. Naquele lá a gente colocou um ponto baixo dentro de cada correntinha e nesse aqui eu vou colocar 3 pontos baixos para ele ficar bem encaracolado. Então vamos lá. Sempre na segunda correntinha, não esqueçam. 1, 2, 3. Na próxima, mais 3. 1, 2, 3. Vocês conseguem visualizar aqui, ó, que é nessa primeira alcinha da correntinha que eu faço os pontos, ó. Então, aqui eu vou fazer mais 3. Tudo dentro do mesmo buraquinho, ó, ele já vai ficando maiorzinho, então vocês não vão se perder. Tá? E agora, vou fazer isso em todas essas restantes correntinhas que tem aqui. Então, aqui, ó, pessoal, tô chegando na última correntinha, depois tem um nozinho ali, né? Então, essa é a última. Vou fazer os últimos 3 pontos baixos. Deixo um pedaço aqui pra gente costurar depois. Finalizo. Da mesma forma daquela que a gente fez com a outra cor, tá? Vocês notem que só assim ele já ficou mais enroladinho que aquele outro, né? Então, a gente ainda vai ajudar ele um pouquinho mais aqui, ó. Dando uma enroladinha, deixando ele bem perfeitinho. Isso aqui é até para um cachinho de... o cabelo da boneca, um cachinho. Daqui um pouco, um outro vídeo, a gente vai estar ensinando a fazer uma boneca. E aí, a gente vai ensinar a fazer esse cabelinho de novo. Serve para tentáculo do polvo e para o cachinho da boneca. Pode fazer mais curtinho. Aqui na nossa água viva também, né? Vocês que sabem, se vocês querem deixar mais compridinho ou mais curtinho, como vocês acharem, ó. E aí ele fica bem enroladinho, ó. Fica bem enroladinho. Tá? Depois a gente vai colocar junto com esse aqui, eles vão ficar... Esse fica mais enroladinho e aquele ali fica mais lisinho, ó. Viu? Deu pra entender bem? Então, eu vou fazer mais 5 desses, igual esse aqui, e aí eu volto aqui com vocês, tá? Então, gente, aqui eu terminei os 6, desse aqui mais enroladinho, o encaracolado. Ficou os 6 desse e os 6 desse. Então, o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou costurar cada um desses 12 tentáculos aqui no meu tampão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Na verdade, eu não costuro ele, como fica 2 pontinhas, ó, que esse aqui é do início e esse aqui é do fim, a gente coloca aqui, ó, a gente coloca uma das pontas para baixo num ponto, a outra ponta num outro ponto e a gente amarra do outro lado. Como são 6 de cada um das duas cores dos tentáculos e são 6 pontas.
né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente começa por essa aqui, coloca mais ou menos na terceira carreira aqui, ó. Aí tu puxa um, ó, ele já fica juntinho, ó. Vocês conseguiram entender? Vem aqui no outro pontinho, ó, e puxa a outra linha. Tá? Ó, ficou as duas linhas pro lado de cá. O que que eu vou fazer? Eu vou dar 2 nozinhos aqui, ó. Um nozinho, 2. Estão vendo? Ó, ele fica aqui penduradinho, ó. Tá vendo? E aí, eu vou colocar o 6 desse aqui. Vou colocar outro aqui pra vocês verem, ó. Vou lá, mais ou menos na outra pontinha lá, ó. Coloca, opa, assim. Puxa a linha. Essa linha aqui. E aí, vem no outro pontinho aqui. E puxa a outra linha, ó. Aí, venho aqui atrás. E faço 2 nozinhos. Ó. 2 nozinhos aqui, ó. Ó. Já fiquei com 2, ó. Quando a gente costurar, eles vão ficar caidinho pra baixo assim, ó. Ó, vocês conseguem ver? Então, aqui, ó, eu vou colocar mais um aqui, o outro aqui, o outro nesse lado e o outro aqui assim, tá? Ó, tenho mais 4 para colocar. Eu vou terminar de colocar esses 4 aqui e já volto com vocês. Então, aqui, ó, já costurei os 6 tentáculos. É assim mesmo, porque na hora de que ele vai ficar pendurado na nossa água viva, ele vai ficar todo para baixo assim, né? Ó, bem enroladinho. E agora, eu vou colocar esse outro aqui, tá? Esse outro eu vou colocar entre um e outro, talvez um ponto para dentro, ó, vocês podem colocar. Na verdade, pessoal, quando vocês estiverem montando, fica a critério de vocês, tá? Vocês que escolhem mais ou menos onde vão colocar. Ah, eu quero fazer mais tentáculo, eu quero mais, eu não quero só 6 de cada. Pode fazer mais, pode encher se quiser. Quero 4, quero menos. Fica a critério de vocês, tá? Agora vocês já aprenderam a fazer, então podem fazer como quiserem, como acharem melhor. Então, a gente faz da mesma forma que eu fiz com aquele outro tentáculo, eu vou fazer com esse. Vou ali e venho aqui. Isso aí. E dou o nozinho. Vocês viram que eu já cortei, né, a linha dos outros para não ficar muito. E aí a gente não consegue se encontrar. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui, ó. Só isso. Só corto assim, tá? Então, ó, já vai dando uma outra corzinha, já vai ficando no meio. Aqui eu vou colocar mais um. Mais ou menos aqui, né? Isso fica a critério de cada um. Não esqueça. E aí, vamos colocar todos os outros. Ó, mesma coisa. E aqui, o último, ó. O último dos 12. Fazer a mesma coisa. Dar 2 nozinhos aqui atrás.
vocês acharem pouco 2, tá? Pessoal, vocês podem dar mais? Fica a critério também, ó. Aqui vou dar 3, não vai ter diferença nenhuma. Só vocês que vão ter essa ideia de vocês mesmo, para quem vocês vão dar, se é uma criança maior, ó. Ele já fica todo assim, ó. Olha que lindo que já fica. Eu adoro fazer essa aguinha viva. Ó, depois que a gente fechar ela aqui, ó, vai ficar assim. Então, agora a gente já vai até iniciar o fechamento do tampão dela aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Usa uma agulha de tapeçaria. Essa aqui, né? E aí, coloca a linha aqui dentro. E aí, vamos lá. Todo esse emaranhado de fio aqui fica pra dentro, né? Ninguém vai enxergar. Esse fio aqui, ó, é bom que vocês ponham, segura ele aqui, ó, e vamos começar bem por aqui. Vamos começar bem por aqui, que vocês já ajuda a segurar esse fio aqui. Então, o que que acontece? Vamos lá. Costura. Geralmente a costura, o pessoal fala que é o mais difícil, tá? Quando tem muitas peças para costurar, eu já tô mais acostumada a fazer isso. Faço um pescoço, faço a cabeça, já coloco no corpo. Aí faço um pé, já coloco no corpo. E assim tu vai indo, porque fica no final do teu bichinho, ele já tá praticamente pronto. Senão tu fica com todas as peças, realmente tu pensa, ah, agora vou ter que costurar tudo. Além de perder um tempão, demora mesmo, tá? A parte da costura, ela é mais chatinha porque tu tem que costurar bem, né? Senão, depois que tu pega a prática, qualquer parte fica fácil. Eu costumo dizer para minhas alunas que depois que sai o primeiro bichinho pronto, tu faz qualquer um, porque os pontos são os mesmos, né? Então, aí a gente vai costurando. Ó, vocês viram que eu pego um ponto lá em cima, pego um ponto, tô indo mais ou menos na mesma carreira, para não ficar torto. Ó, pego um ponto aqui, ó. Opa, sai da frente. Pego um ponto aqui e o ponto de baixo, ó. Pego as duas alcinhas do ponto. Tá? Ó, dou uma puxadinha de leve, vou de novo lá. Pego um ponto lá, mais ou menos na mesma carreira, e pego as duas aqui, ó. Ó. Ó, ele vai ficando, ele nem aparece, ó, pessoal. Vai lá de novo, pega um ponto, vem aqui embaixo. Vou fazer isso em toda a volta, tá? Pega lá e vem aqui. Geralmente essa costura aqui a gente chama de costura de alinhavo. Vai alinhavar uma peça, alguma coisa. Tem esse tipo e tem esse tipo aqui, ó. Que eu vou aqui e saio lá. Só que aqui eu não aconselho vocês a fazerem, porque eu acho que tem que estar bem preso, tá? Eu vou terminar a costura aqui e já volto com vocês, tá? Então, aqui a gente tá finalizando a costura, né? Eu deixei um espaço pra gente colocar o enchimento. Aí a gente vai encher bem ela aqui. Eu geralmente coloco bastante enchimento, tá? Então, aqui eu terminei de colocar o enchimento. Aí a gente finaliza essa costura aqui que ficou o aberto para vocês poderem colocar o enchimento, tá? Então, a gente finaliza. Faz da mesma forma, não muda como vinha fazendo já. Como tinha feito até aqui. A gente continua, então, costurando até o final para poder fechar aqui, para não sair a fibra, tá? É bom fechar bem fechadinho. Até o final aqui. Finaliza aqui.
Quando acaba aqui no final, gente, eu só passo a linha várias vezes por dentro, tá? Por dentro do bichinho, qualquer bichinho que seja, pra finalizar bem, pra ficar bem escondidinha e pra não ter problema depois pra sair a linha. Então, a gente dá uma linhavada por dentro dele aqui, ó. E aí, corta a linha bem rente. E aí, ela tá quase pronta, ó. Quase prontinha. Dá uma ajeitadinha. Até na hora de entregar o bichinho, a gente dá uma ajeitadinha, né? Depois a gente dá uma olhada no olhinho. Os tentáculos estão bem colocadinhos, ó. Eu disse pra vocês como é que ficaria, ó. Ficou lindinha. Ela é muito lindinha, essa água-viva. Então, agora eu vou fazer o lacinho pra gente colocar aqui, pra gente aplicar aqui. E vou fazer o bordadinho do olho aqui. Vocês viram que ela tem um bordadinho aqui embaixo, parece um cílios invertido, né? Fica com um charme. Então, eu vou fazer o lacinho e o bordadinho aqui. O lacinho, a gente vai fazer o seguinte. Eu escolhi essa cor aqui, tá? Que é uma cor parecida com... Fica dentro do tom sobre tom, rosa, um rosa mais forte e um roxo. Eu fiz já e ficou bonito, e aí eu achei que a cor que combina. Mas voltando, né? Se for para um menino que você vai fazer, você quer fazer azul, amarelo, verde, não quer fazer todo rosa assim, faz a cor que você quiser. Aí você pega 3 cores que combinam aí e faz. Tem aquela linha também da amigurumi que é toda colorida, ia ficar bonito, um lacinho colorido também. Aí você que escolhe, fica a seu critério. Então, aqui eu vou fazer um anel mágico. Então, aqui eu vou fazer um anel mágico. E vou colocar 3 correntinhas. Vou subir 3 correntinhas. 3. Aí, eu vou fazer 5 pontos altos. 1. 5, tá? E mais 3 correntinhas. Subo mais 3 correntinhas. E aí, faço um ponto baixíssimo dentro do anel. Esse aqui é o lacinho que vai na cabeça, tá, gente? Isso aí. Agora, nesse ponto aqui, eu vou subir mais 3 correntinhas. Vou fazer o outro lado do lacinho. Faço mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E de novo, mais 3 correntinhas. E um ponto baixíssimo para finalizar. Tá? Corta uma linha grandinha, tá? Acho que aí agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai arrematar o meio do lacinho. Puxo o meu anel mágico aqui para fechar, como se fosse um anelzinho, um anel de um bichinho, né? Do início de um bichinho. E aí, eu faço assim, ó. Com essa linha menor, eu dou 2 voltinhas e pego a outra e faço ao contrário. Dou mais umas 4 ou 5 voltinhas, ó. Ele tem que ficar como se fosse um lacinho aqui, que fosse um arremate de uma fita no meio, ó. E aí, eu pego aqui atrás, dou um nozinho,
Faço um nozinho com as duas linhas. Ó. Tá? Ficou um lacinho. Vou cortar essa linha aqui, a menorzinha. E aí, eu vou costurar esse lacinho aqui, ó. Mais ou menos aqui. Com a mesma agulha de tapeçaria que eu costurei. Então, eu vou aqui. O que que eu vou fazer? Mais ou menos aqui, né? Então, a gente costura normal, tá? É uma costura normal, não tem nada de especial. Só você tem que deixar, quer deixar ele mais tortinho. É assim mesmo. Então, eu vou costurando lá. Venho aqui, ó. Pra deixar bem presinho na cabeça. Que aí fica o lacinho bem preso, não tem perigo da pessoa que for receber a água viva arrancar o lacinho. Se você não quiser prender todo ele assim, também não precisa, tá? Pode prender só no meio. Eu gosto de prender bem as peças, para não ter problema depois. Aqui. Tá? Fica mais retinho. Isso. Isso aí. Dá uma ajeitadinha no laço. Ó. É pra ficar chatinho mesmo assim, tá? Achatadinho. Ó. Agora a gente vai bordar embaixo do olhinho. Pego uma linha, da mesma do lacinho, dou um nó na ponta, um nó meio grandinho. Eu vou colocar aqui por baixo, aqui, pra não ter perigo. E vou sair lá no cantinho, ó. Puxa bem a linha. Mais pra cá um pouquinho. Mais aqui neste ponto aqui, ó. Nesse aqui. Não é muito fácil, pessoal, colocar embaixo aqui do olhinho, porque pra ficar delicado tem que ser bem embaixo do olhinho. E como tem a trava de segurança, ela fica meia presinha, tá? Isso. Vamos ver como é que ficou aqui. Ó. Aí, agora eu vou lá no outro. Mesma coisa. Ó, vocês viram? Ficou um detalhe. E essa linha aqui eu faço a mesma coisa. Escondo ela. Pra não ter problema. Esconde bem ela. E aí, corta. Assim, conforme tu vai apertando, ele vai sumindo. Cuidado que a fibra acaba saindo às vezes, tá? E tá aqui. O babadinho, os olhinhos, o lacinho. Olha. Aqui tá ela, prontinha. Viu? Espero que vocês tenham gostado. A receita a gente vai colocar aqui embaixo no link. Acompanhe pelo vídeo e se gostou, deixa um like, curte e compartilha. Até a próxima!